Aspectos das lutas religiosas no Antigo Egito. No reinado de Amenhotep IV. Nota da médium. Akenaton foi o nome adotado pelo faraó Amenhotep IV, após a reforma religiosa que empreendeu no Egito. Pertencia à 18ª dinastia. Sucedeu no trono a seu pai, Amenhotep III, por volta do ano 1380 a.C. Revoltando-se contra as práticas religiosas da época, que propiciavam a exploração das massas pela casta sacerdotal, desejou esclarecer o povo ignorante, a fim de torná-lo capaz de usufruir a felicidade do conhecimento das verdades eternas. As práticas sangrentas de sacrifício a falsas divindades eram cerimônias que ofendiam sua sensibilidade. Corajosamente, empregou grandes esforços no sentido de reformar tais instituições, renegando o politeísmo idólatra. Afirmava a existência de uma só fonte de vida, o Deus único, que ele comparava ao Sol, astro generoso, fonte de toda a vida na Terra. O seu hino ao Sol, além de o identificar como poeta de apurada sensibilidade, constitui uma das mais remotas expressões de monoteísmo. Desgostoso diante da oposição às suas reformas, resolveu abandonar Tebas, velha capital, sede de vários templos, inclusive o do poderoso Amon. Construiu, então, uma nova cidade, Akhetaton, hoje, Teuel-Amarna, onde o ambiente se apresenta favorável aos seus ideais. Lá, sem as peias das convenções impostas pelos sacerdotes idólatras, a arte floresceu, principalmente a pintura, pois os murais dessa época revelam um gosto artístico cheio de graça e colorido. Akenaton, um missionário iluminado, foi perseguido pelos que se consideravam prejudicados em seus interesses e também pela ignorância das massas. Sua personalidade e seus ideais não podiam ser compreendidos e aceitos naquela época. Porém, a humanidade de hoje, que já tem maior compreensão, consagra a figura do faraó Akenaton como uma das mais nobres na história da civilização egípcia. Akenaton desejou trazer aos homens a fé em um Deus único e escolheu como símbolo da divindade suprema, o Sol, expressão máxima da vida sobre a Terra. Porém, sendo o povo egípcio politeísta, encontrou muitos obstáculos à divulgação de seu ideal. Falo-vos de um faraó do Egito, a quem o Senhor delegara poderes na terra, proporcionando-lhe bens e sabedoria para que muito amasse, dizendo-lhe: teus irmãos encontram-se perdidos na incompreensão. Tua missão é dar-lhes testemunho de amor sublimado ao bem. Ante o interesse imediatista daqueles que falam em meu nome, põe tua compreensão tolerante e paciente. Ama com toda a grandeza de tua alma, porém coloca diante de ti o anteparo do bom senso, graduando a intensidade da luz que te chega. Confio em ti. Tu é a minha seara no campo que te entrego. Lavra, semeia e cuida da safra que te compete recolher ao meu celeiro. Disse a terra o irmão a que me refiro e deu imediatas novas de suas puras intenções. Espalhou em torno de si o idealismo que liga o homem a um Deus único e verdadeiro. Amou, viveu intensamente, tudo sacrificando a bem de suas convicções. Por fidelidade ao ideal renovador, foi ao extremo de renunciar a todos os bens da vida. Jamais admitiu a deturpação da verdade espiritual que o iluminava. Que se destruísse a ignorância, que se mostrasse a todos os seres da terra a verdade em sua pureza absoluta. Que fosse possível ao mais humilde camponês instruir-se e sentir a beleza da vida desfrutada pelos que, mediante seus esforços próprios, conseguem ser reflexos vivos do amor divino. Seu ideal supremo era que a todos os homens fosse proporcionada a alegria de extasiar-se diante da bondade do Pai, libertos das falsas noções religiosas que os escravizavam às superstições. Orou, sofreu, chorou, deixando-se tragar pela avalanche de ódio incontido que rolou sobre o solo abençoado que lhe desejaria oscular em momentos de sublime enlevo diante da vida. Na correnteza das paixões enfurecidas, viu serem levados os destroços de tudo que procurara construir por amor a Deus.
Nem seu corpo foi poupado, pois aqueles cujos interesses eram prejudicados pelos seus ensinamentos, certa noite invadiram o Vale dos Reis e, em bandos, levaram sua múmia em sinistro séquito de ódio, lançando-o ao leito do rio que ele tanto amara. Entretanto, nenhum sudário lhe seria mais caro do que as águas abençoadas que alimentavam a vida do seu povo, e seu espírito não se perturbou com semelhante fato. Os egípcios conheciam as forças magnéticas que regem a vida e consideravam de alto valor uma tradição que, ante os olhos profanos, tem uma significação exótica. As múmias eram conservadas em benefício do espírito desencarnado, pois sabiam que as energias vitais permanecem algum tempo ligadas ao corpo que animaram, o qual se transforma num centro de vibrações amoráveis, devido ao culto que a família dispensa ao espírito do ente querido. Dispunham de conhecimentos superiores herdados das concepções científicas de grandes sábios que estiveram na Terra e que justificam a origem de um culto incompreendido pelos que ignoram os enigmas de uma civilização tão afastada no tempo quanto no modo de sentir e interpretar a vida. O espírito de Akhenaton, apesar de conhecer o valor atribuído às múmias, não se inquietou com a profanação de seu túmulo, pois seu profundo amor à natureza fazia-o aceitar as águas do Nilo como um túmulo adequado para receber seu corpo. Assim terminou sua peregrinação na terra o servo fiel do Senhor. Que direis do procedimento desse rei? Foi um apóstolo, foi um santo. Eu vos respondo, foi um idealista, mas não conseguiu desempenhar apropriadamente sua missão. Maiores benefícios teria proporcionado a seu povo se, em vez de procurar impor compulsoriamente uma doutrina elevada, houvesse estabelecido harmonia dentro da divergência de ideias, angariando simpatia e respeito através do amor fraterno. Após seu desencarne, entidades luminosas, cuja afeição conquistara com seus pensamentos nobres, envolveram-no, imunizando contra as forças maléficas, pois chegara ao fim sua missão de renúncia. Tempos depois reconsiderou os fatos, como o jardineiro cuja imprevidência permitiu que a tempestade devastasse o seu jardim e chorou sobre a sepultura dos seus ideais de renovação espiritual. Porém, como todos os dias ressurge a claridade com novas oportunidades de trabalho, sentiu que, com seu desvelo, poderia adubar o solo a fim de voltar a germinar novas flores e novos frutos do seu labor. Analisando então o panorama religioso da época, deduziu que se fazia necessário estudá-lo profundamente, para que, através do tempo, pudesse orientar-se melhor e concluir sua missão de amor e esclarecimento. Rogava porém a Deus que a força benéfica do sol jamais deixasse de beneficiar as terras do Egito e em espírito continuava a irradiar pensamentos de amor à terra de seus sonhos. Mentalizava-a coberta de flores, de paz e alegria, desejando aos que o haviam perseguido, todas as bênçãos do Pai. Reunindo forças conseguiu atrair amigos fiéis, ex-companheiros de lide, como ele ligados a compromissos anteriores, para levar a efeito o plano de renovação espiritual. Procurou então esclarecer muitas almas agitadas pela força demolidora da incompreensão, amparando-as em nome daquele que é infinito amor e tolerância. Muitos espíritos comprometidos nas lutas religiosas desse passado longínquo encontram-se atualmente no Brasil, lutando por recompor o desajuste de ideias que perturbaram suas existências anteriores. Aí encontram um ambiente adequado a uma renovação espiritual construtiva. Assim, através dos séculos, vem-se desfazendo os equívocos e a dúvida que os choques de opiniões causaram aos espíritos que foram testemunhas dos acontecimentos estarrecedores daquela época. Akhenaton certificou-se de que muito ainda seria necessário para que os habitantes daquela parte do globo terrestre compreendessem as realidades espirituais aceitas por ele. Decidiu então traçar diretrizes diferentes. Como ponto básico da nova orientação, libertou-se das contingências étnicas e geográficas, convertendo-se em cidadão do universo, disposto a aplicar as suas energias benéficas em todas as realizações do futuro. Liberto das limitações de tempo e espaço, integrou-se nas dimensões da eternidade, em união mais completa com a fonte divina. Onde quer que se encontrasse, aceitaria como sendo o lugar justo.
Despojou-se daquela personalidade escravizada às limitações de uma época e aprontou-se para uma nova marcha a caminho da evolução na eternidade. Nada conservou da sua existência no Egito, senão o amor que lhe voltara, nem sempre da maneira mais adequada. No presente, convida aqueles que o amaram e ainda continuam a lembrar as ideias generosas que proclamou no seio de seu povo, a unirem-se visando objetivos mais amplos, dando expansão ao amor espiritual em todos os setores da vida. Eis sua mensagem aos homens. A quem sofra e chore, testemunhemos amor através da assistência imediata a esses irmãos infelizes. Demos as mãos em todas as situações. Façamo-nos zelos da grande corrente de paz em todos os planos do universo. Se forem surdos às nossas palavras, não serão insensíveis aos nossos atos de amorosa fraternidade. E desta forma conseguiremos atrair até os que são indiferentes, pois o amor, pelo seu divino contágio, é uma força de atração irresistível. Por mais que um navio esteja afastado da sua rota, em breve retornará a ela se vir constantemente a brilhar a luz de um farol orientador. Paladinos da verdade e do bem, distribuí generosamente os raios da luz que já adquiristes em vossa romagem espiritual. Por mais humildes que sejamos, utilizemos a palavra e todos os demais recursos para concretizar, mesmo a longo prazo, os ideais que acalentamos há tantos séculos e cuja estrela guia são os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Atualmente processa-se em vosso planeta um recrutamento em massa para ser desencadeada a investida final do bem. Alistai-vos quanto antes na luta pelos grandes movimentos da evolução moral e espiritual da humanidade, no sentido de construir o reino de paz e harmonia com as esferas espirituais mais elevadas. Uni-vos em pensamento, pois realizando a consolidação da poderosa corrente do amor, os homens despertarão aos poucos da cegueira em que têm permanecido há séculos. A cada instante, renovai com uma gota que seja, a provisão de água cristalina de vosso amor, a fim de atenderdes a todos os sedentos de amparo e misericórdia. Ajudemos a fortalecer os baluartes do bem, que vêm sendo erguidos através dos milênios. Emite constantes vibrações de paz e amor, em todos os ambientes onde estiverdes, pois quais sementes lançadas à terra, elas produzirão flores perfumosas e frutos nutrientes para o espírito, dispondo a lutar pelas causas santificantes da humanidade. Trago-vos esta mensagem, recordando fatos ocorridos numa época remota, a fim de dar-vos testemunho de que nenhum rito, nenhum louvor à fonte divina será mais proveitoso do que o amor, sempre o amor. Buscai senti-lo na alma e então a luz da espiritualidade será um farol a guiar-vos na estrada infinita da evolução. Deus é amor e nós a Ele estaremos ligados na proporção em que soubermos acender em nossa consciência a chama sagrada dessa virtude suprema. Amai infinitamente. Estabelecei entre todos que vos cercam essa corrente de doçura fraterna que congrega todos os filhos de Deus como elos ou unidades da família universal. Luiz de Marrais. Nota da médium. Luiz de Marrais foi uma encarnação de Akhenaton como sacerdote protestante na França católica do século XVI, quando desencarnou vítima da intolerância religiosa para a qual contribuíra, indiretamente, no Egito dos faraós. Texto transcrito do livro Mensagens do Grande Coração. Ditado pelos Espíritos Ramatiz, Nicanor, Ramachine, Emmanuel, Akhenaton, e outros espíritos. Psicografado pelas médiuns América Paulielo Marques, e Wanda Baptista Pereira Jimenez.